E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. Hoje é quarta-feira, é dia da gente falar aí da introdução aos estudos históricos, conforme prometido. Aula de historiografia, que é muito cobrado nos vestibulares e vocês me pedem demais, certo? Então já se inscreve no canal, meus amigos e amigas, para poder ajudar o canal sempre a crescer, para vocês acompanharem as atualizações. Também dá aquela curtida no vídeo, porque ajuda o canal sempre a crescer. Tem vídeo todo dia aqui, todos os dias da semana aqui no Parabólica, entre História Geral, História do Brasil, Historiografia, Filosofia, Sociologia, História da Arte. Vocês sabiam disso, para vocês que estão chegando agora? Pois é. Enfim, deu um barulhinho ali, não tem importância. O que acontece? Hoje a gente vai falar sobre historiografia. Nós já tivemos a primeira aula dessa playlist, essa aqui é a segunda, então vou deixar a primeira aula no card, que é a introdução aos estudos históricos, que é importante que vocês vejam, para quem ainda não assistiu, que é onde a gente fala sobre a importância de se estudar história e os tipos de fontes históricas, tá? Tá no card aqui para vocês. Hoje a gente vai definir historiografia e falar do primeiro grande movimento historiográfico, que vai ser na Grécia Antiga, certo? Muito importante. Historiografia, em linhas gerais, a gente pode definir como o ofício de se registrar os fatos históricos por escrito. Tudo bem, você registra os fatos históricos como um memorialista, escreve o que aconteceu em determinado período histórico, se você viveu esse período ou não, é um registro da história, certo? A historiografia. Mas também pode ser, a historiografia também pode ser uma escrita crítica sobre outros estudos históricos. Vamos dar exemplos aqui que eu acho bem interessantes. Um historiador, quando ele critica um método ou um achado de um outro historiador num tempo histórico, ele faz as suas críticas. Então a gente tem essas questões. Você não só pode registrar os fatos como você acredita que eles tenham acontecido, como você vivenciou, mas você também pode, através de várias outras fontes que a gente falou no último vídeo, chegar a outras verdades ou a outras conclusões e fazer críticas. Então, tudo isso faz parte da historiografia. Então, a historiografia ela está sempre em análise, está sempre transitando entre vários movimentos. E nós temos esses vários movimentos. Aqui a gente vai falar dos gregos, a gente vai falar da escrita medieval, a gente vai chegar até os tempos modernos e contemporâneos para falar como que os historiadores eles vão pela linha positivista, ou como que é o marxismo na historiografia. Também a gente vai ver como que é a história dos análises na historiografia. A gente vai passar por vários movimentos. E hoje a gente começa pelos gregos, certo? E por que pelos gregos? Sim, porque foram eles que, enfim, foram os primeiros a registrar a história, distanciando de lendas e mitos. Para você que não sabe, as lendas, basicamente, elas são contos, né? São maneiras de se registrar, de se explicar determinados fatos sobrenaturais. Os povos antigos tinham muito disso. Eles criavam lendas para explicar fatos sobrenaturais. E os mitos são maneiras também que as populações, principalmente antigas, aí, tinham de tentar explicar a realidade, embasada em deuses e heróis, por exemplo. Por que a gente vive tal coisa? Por que ocorreu uma guerra entre tais civilizações? Os deuses estavam presentes ou os deuses quiseram que isso acontecesse? Por exemplo, a gente já falou em aula de história geral aqui sobre a lenda do Minotauro. Os gregos acreditavam que quando eles conseguiram derrotar o Minotauro lá na ilha de Creta, no labirinto do Minotauro, aquilo representava para eles a libertação da cultura creto-micênica, a representação da cultura grega. Os gregos, eles tinham muito disso, as civilizações antigas tinham muito disso, mas foi através de dois grandes nomes da Grécia Antiga, da Grécia Clássica já, Heródoto e Tucídides, que a gente vai ter um distanciamento disso. O Heródoto especificamente chamado aí de pai da história, e são com esses dois nomes aí que a gente vai ter, esses dois gregos, que a gente vai ter esse distanciamento dos mitos e das lendas, onde eles vão tentar buscar de fato a comprovação da verdade, fazendo um estudo, uma pesquisa que não busque lendas e mitos, para distinguir de fato o que é verdadeiro e o que é falso.
O Tucídides, por exemplo, foi o cara que descreveu a Guerra do Peloponeso, que é aquela guerra entre Esparta e Atenas, que mostra um pouquinho pra gente aqui do declínio do mundo clássico grego, certo? Ele não só escreveu, foi como testemunha, né, como também participou até então, que a gente sabe dessa guerra. E a sua obra, então, ele descreveu essa guerra utilizando fatos reais que ele observou. Não teve, por exemplo, aos deuses que Atenas representavam mais, eram mais fracos do que os deuses de Esparta, por isso que Atenas perdeu de Esparta nessa guerra. Não, não teve isso, né? O Tucídides ele descreveu como de fato foi, sobre como que eram formadas a Liga de Delos e do Peloponeso, os conflitos, as principais batalhas dessa guerra, e o seu registro foi tão importante que lá depois, no século XVII, um outro filósofo que é muito importante, mas no século XVII, milhares de anos depois, o Thomas Hobbes, que é o cara do Leviatã, ele vai traduzir a obra Guerra do Peloponeso com o nome de A História da Guerra do Peloponeso. Vai traduzir para a gente ter um contato maior. Ele traduz para o inglês, né, a história da Guerra do Peloponeso. Então tem um grau de importância muito grande e é utilizado como um grande documento histórico do mundo antigo. Mas não só isso, o Tucídides ele também foi exilado de Atenas porque ele questionava a crença dos deuses para contar a história. Ele fazia um questionamento sobre a existência dos deuses nos fatos históricos. E como o povo de Atenas, o povo grego, era muito religioso, era algo novo que estava surgindo ali, esse tipo de história, esse tipo de ideia de se contar os fatos, de se estabelecer um método para contar os fatos. E ele acabou sendo exilado, ele teve que ir embora de Atenas. E o outro nome que eu falei para vocês aqui, que é chamado aí de pai da história, é o Heródoto. O Heródoto, ele tem aí algumas obras que ele chama, que a gente chama de as histórias de Heródoto, que ele conta vários fatos do mundo antigo, também assim como Tucídides, se distanciando desse mundo dos deuses e heróis. O Heródoto, ele narra principalmente pra gente como que era o Império de Arquimênia, ou o Império Persa, que a gente já falou aqui, inclusive registros que a gente tem de como que se organizava o Império Persa, né, as satrapias, os sátrapas, o sistema de estradas, a gente tem em Heródoto. E ele narra também, ele registra pra gente também as grandes batalhas. Ele registra pra gente como é que foi a guerra entre os gregos e os persas, que é anterior aí à Guerra do Peloponeso que o Tucídides falou, né? As famosas guerras médicas, que a gente tem aula recente aqui, inclusive, sobre as primeiras guerras médicas, que tem a Batalha de Termópilas, Maratona e a de Salamina, né? Vocês lembram dessas histórias? Muitos registros que a gente tem aí são contados por Heródoto. Mas reparem que o Heródoto foi o primeiro que definiu que a pesquisa dele, ele está dando o nome de história. Ele está falando assim, eu vou contar uma história para vocês. O método de pesquisa se chama história. É por isso que ele é chamado aí de o pai da história. Agora, características que a gente pode perceber sobre os historiadores gregos, né, os primeiros a registrarem por escrito os fatos históricos. A primeira característica a gente já falou, há um distanciamento em relação a lendas e mitos. Ok, isso ficou claro para todo mundo, né? Mas tem coisas importantes também aí. Reparem que eles estão bem preocupados em contar a história dos grandes feitos, das grandes batalhas gregas, certo? Então eles estão muito mais preocupados em contar uma possível história oficial. Porque essa história de contar, essa ideia de contar histórias minimalistas, micro-histórias, isso vem depois. No período de Heródoto, Tucídides, eles contavam no geral essas histórias, as grandes batalhas, os grandes vencedores, né, como que ficaram os perdedores, os grandes nomes, os grandes chefes de Estado. Afinal de contas, o Heródoto estudou muito bem o Império de Arquimênia, então ele falou dos grandes imperadores persas. Eles estão mais preocupados com isso, sabe? Ainda a gente não tem essa elaboração de tentar estudar a vida privada, a gente ainda não sabe por eles necessariamente como que era a vida de uma pessoa na Grécia, a gente tem que recorrer também a outras fontes para poder saber isso, certo? E por fim, faz parte da tradição grega, eles acreditavam de fato em uma história
que fosse, de certa forma, cíclica, o que vai diferenciar muito depois dos outros movimentos historiográficos. Mas em que sentido? O Heródoto, para poder estudar o Império de Aquemênia, né, o Império Persa, ele chegou aí à seguinte conclusão de que todos os impérios que se iniciam, têm o seu apogeu e por aí vai, eles seguem uma linha, eles seguem uma ordem de crescimento para poder ter a ascensão. Então é como se todos os grandes impérios seguissem essa ordem, é como se fosse um sistema cíclico, que vai ser questionado depois até mesmo no mundo grego, né? E vai ser muito questionado depois também. Então reparem que a historiografia está nascendo. Por isso que Heródoto é chamado de pai da história. Estamos agora tentando distinguir o que é verdadeiro, o que é falso, através das grandes batalhas, através dos grandes fatos reais que aconteceram. Certo, gente? Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula, que a gente falou aí de Tucídides, de Heródoto, né? A escola grega, né? A historiografia grega, e a gente vai seguindo vários movimentos daí para frente, certo? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, amo vocês, deixa aquela curtida aí para ajudar a fortalecer o canal sempre a crescer. Grande beijo, gente. Fui!